Olá, aqui é o professor Marcelo França, da disciplina de Geografia, e na aula de hoje abordaremos o seguinte tema: fusos horários do Brasil. E começaremos vendo a origem dos fusos horários. E vamos perceber que com o avanço do capitalismo e o desenvolvimento da tecnologia de transporte e comunicação, surgiu a necessidade de organizar os horários das diferentes regiões do globo para facilitar transações comerciais e relações entre governos. Só que a ideia de identificar os horários sempre esteve presente ao longo da história, como, por exemplo, a criação do relógio solar, que foi utilizado por diferentes povos. Porém, com a expansão marítima europeia e o consequente contato entre os continentes, os navegadores perceberam que tinham que acertar os relógios sempre que chegavam a um novo local, pois mesmo os países adotando um sistema de 24 horas, cada região organizava seus horários de acordo com a própria lógica. Então, em 1878, o engenheiro canadense Sandford Fleming desenvolveu e propôs a elaboração de um sistema de fusos horários. Através de uma conferência, se criou um padrão mundial para a hora. Nessa conferência, chamada Conferência Internacional do Meridiano, ficou definido um padrão de 24 fusos, cujo ponto de partida seria o meridiano de Greenwich, GMT, e o seu antimeridiano, IDL. A partir do GMT são estabelecidos 24 fusos, cada um com 15 graus, sendo 12 em direção a oeste e 12 em direção a leste, como podemos ver no mapa. Em um fuso horário, todos os lugares apresentam a mesma hora. Vamos perceber que, como os movimentos de rotação da Terra ocorrem de oeste para leste, as horas a leste do meridiano de Greenwich aumentam e as horas a oeste diminuem. Vamos ter também lugares que alteram os limites originais para uma melhor adaptação. Na região do antimeridiano, os fusos terminam em 172 graus e 30 minutos oeste e 172 graus e 30 minutos leste. Nesses pontos, o horário vai ser o mesmo, só que a oeste vamos ter o dia anterior e a leste o dia posterior, como podemos perceber. Após entendermos como foram estabelecidos e como funcionam os fusos horários, vamos observar como isso é aplicado em nosso país, já que possuímos grande extensão territorial e longitudinal, e apresentamos 4 fusos horários, todos a oeste de Greenwich. E muitos estados adotaram os limites práticos, como podemos observar no mapa. Ainda sobre os fusos horários do Brasil, no ano de 2008 tivemos uma mudança, onde o estado do Pará, que estava dividido em 2 fusos, passou apenas a ter um como referência de horário. Outra mudança foi a inclusão do Acre e do extremo oeste do Amazonas ao fuso -4 GMT, e dessa forma o Brasil passou a ter apenas 3 fusos horários. Em 2010, foi realizado um plebiscito em que a população decidiu a favor do retorno do antigo fuso horário, -5 GMT. Porém, apenas em 2013, com a regulação através de uma lei, o Acre e o sudoeste do Amazonas retornaram ao fuso -5 GMT. O horário de verão é uma prática que foi proposta pelo estadunidense Benjamin Franklin e consiste no adiantamento do relógio em 1 hora. Esse método visava economizar o uso de velas na época. A medida foi adotada pela primeira vez durante a Primeira Guerra Mundial. Depois, o horário de verão foi instituído na Europa e em vários pontos do mundo. Na atualidade, o horário de verão visa aproveitar o máximo a luz do dia e assim economizar energia elétrica. No Brasil, o horário de verão é instituído por decreto federal
assinado pelo presidente e dura de outubro a fevereiro. Foi adotado pela primeira vez durante o governo de Getúlio Vargas. O horário de verão vai coincidir com o fenômeno do solstício de verão, período do ano em que um dos hemisférios da Terra está recebendo luz solar por mais tempo. No caso do Brasil, esse fenômeno atinge seu ápice no dia 21/12. Os estados que adotam o horário de verão são Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Espírito Santo. Atividades. No livro, vocês irão responder as questões 1, 2 e 3, que são encontradas na página 380. Como atividade extra, com base no que estudamos, fale qual a importância do meridiano de Greenwich para a definição dos fusos horários. Com relação ao Brasil, quais os fusos horários que vamos encontrar aqui? Em quantas horas eles estão em relação ao meridiano de Greenwich? Ok?